Bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Be Legendary. E hoje temos um convidado especial. Além de um amigo, é alguém que eu respeito, que eu olho com admiração no que ele faz e sobretudo porque eu, quando procuro alguém sobre algum tema, cada vez mais eu tenho bastante rigor em quem eu sigo, em quem eu leio, em quem eu estudo. Porquê? Porque essa pessoa tem que praticar o que ela fala. E o Paulo Moreira, amigo e especialista em inteligência emocional, é um exemplo disso. Portanto, Paulo Moreira, bem-vindo. Obrigado. Sou repetente. Pois és, tu és um croma repetido, que já tinha estado ou seja, não... na primeira edição. Então a primeira pronto, vez não correu bem. Espero que tenham gostado, ficamos por aqui e vão ver a primeira edição. É ver 2 vezes já está feito. Obrigado pelo convite novamente. Amigo. Ora essa, É um prazer estar aqui contigo. É sempre um gosto estar contigo, seja em contexto de aprendizagem, como vai ser aqui, seja Contexto de galhofa. Em contexto de galhofa, que também vai haver aqui, que já houve, não é? Previamente. Já houve. Olha, já fizemos aqui um podcast antes do podcast. Um podcast antes do podcast, é verdade, a gente teve aqui em off. Podcast já. não, só costumo dizer, neste podcast, é neste episódio do podcast. O podcast é todo. Não é? Às vezes a pessoa diz. Do podcast, sim. Isto é um episódio sim, do podcast. Sim, neste episódio do podcast. Se não peçam vários podcasts. Neste podcast, não, neste episódio do podcast, não é? Ou é o podcast? O podcast. O podcast. Olha, vamos falar de quê? Manda vir. Manda ver. De emoções, não é? Olha, estava-me a lembrar aqui, até porque nós, quando este episódio for para o ar, já tivemos a Joana Gentil Martins e nós falámos aqui de um... Já foste agora spoiler, já viste? Pois, mas vocês já viram? Sim, eles já viram. Isso, desculpa, não fez sentido. Já viram. Ou já escutaram quem está no Spotify. Se não vão escutar, que foi um grande episódio. Foi, se não voltem atrás, que muito interessante. Falámos de saúde mental, falámos de amor, portanto, muito, muito interessante. Mas falámos lá de terapia cognitiva ou comportamental, que tem aquele ciclo do pensamento, sentimento e do comportamento. Também falas muito das tuas formações. Eu também falo muito, não é? A tríade do mento. E eu acredito que existe, ou seja, pode haver só este fluxo, não é? Aquilo que eu penso vai influenciar aquilo que eu sinto e que vai influenciar aquilo que eu faço, a forma como eu me comporto. Só que eu gosto de ver isto de uma forma dinâmica, ou seja, aquilo que eu sinto influencia aquilo que eu faço e aquilo que eu penso influencia aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço, e aquilo que eu faço influencia aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso, não é? Há aqui uma tríade. Existe. Ainda assim, e queria te ouvir, eu acredito que provavelmente a força mais forte, sendo aqui redundante, são as emoções, não é? Porque eu posso pensar, mas se eu não tiver um sentimento anexo a esse pensamento, eu acabo por não agir. Sim, concordo a 100%. Aliás, às vezes perguntam o que é que vem primeiro. Quase ovo ou galinha. Ou seja, há um estímulo. Primeiro tu sentes e depois pensas, ou pensas e depois sentes. Pois. E depende, tu tens estímulos inerentemente emocionais, ou seja, há estudos que apresentam, imagina, uma cobra, um objeto afiado a bebés, lógico, é uma coisa assim, e mede-se a resposta fisiológica e eles têm uma resposta. Há estímulos inerentemente emocionais, mas há outros que são aprendidos. Então pode ser estímulo, emoção, pensamento, ou estímulo, pensamento e emoção. E quando se fala em pensamento, será que é pensamento só consciente ou pensamento não consciente também? Que representações que tens sobre algo? Só para baralhar. Ou seja, como disseste muito bem, pode influenciar tudo. Sim. Ou seja, por exemplo, não sei, e dentro da minha ignorância, perguntar aqui, provavelmente, se tu apresentares uma faca a um bebê, ele não vai sentir a mesma coisa que um adulto se eu lhe fizer assim, não é? Porquê? Porque para um adulto o pensamento dele ou a experiência dele, isto é uma ameaça. Para um bebê é um objeto. Pode ter uma resposta fisiológica qualquer, mas nunca tão intensa. Nunca tão intensa, não é? Então é aí que tu falas que pode ser aprendido ou pode ser treinado. Da mesma forma que se eu treinar defesa pessoal, eu quando vejo aquela faca, aquilo aciona-me determinados pensamentos, determinadas emoções que me vão fazer reagir de uma determinada forma se eu não tiver esse treino de defesa pessoal, por exemplo. Sim, ou seja, tu tens uma representação do conhecimento de algo. Vou dar um exemplo. Há estudos que mostram mensagens subliminares, ou seja, tu estás a ver uma cara zangada ou mesmo uma palavra como ódio e eu apresento tão rápido, okay? É chamado de supressão ocular, tu nem sequer tens consciência que viste.
Então imagina, estás a ver uma imagem, de repente uma imagem a dizer uma palavra de ódio, mas tu não vês cá a palavra de ódio. Ok, é tipo algo mesmo muito, sim, tipo flash. Tipo flash. Okay. E depois faço alguma pergunta a seguir. E quando é apresentado, ou faço uma medição da tua resposta fisiológica, e esta palavra ódio, mesmo não tenhas tido acesso consciente à mesma, há uma resposta em ti, influencia-te. E o ódio, a palavra tem que ser uma coisa aprendida. De alguma forma viu aquilo ali. Então quando se diz, vem primeiro o pensamento, pode ser o pensamento não consciente. Okay. Mas, ou seja, só para dizer que quando disseste muito bem, isto tudo influencia-se um ao outro. E por vezes uma coisa pode vir primeiro ou outra. Mas sim, se não há uma emoção, porque, e como sabes muito bem, a emoção, o grande propósito da emoção é iniciar um movimento. Certo. Ou a ausência de, por exemplo, tens emoções como a apatia. Tens emoções como o tédio, que faz-te não agir, tens emoções... Mas as emoções impactam o teu pensamento, as emoções pintam o teu pensamento. Então, sem emoção, e há estudos que mostram isso, tu nem sequer... Tu tens pensamentos, mas são pensamentos que muitas vezes não te fazem agir. São pensamentos muito monótonos, muito robotizados. Então, para tu teres uma certa ação, tens de ter uma certa emoção. Certo. E agora diz-me aqui algo que eu muitas vezes, eu toco, e tu sabes, na certificação, toco um pouco no tema das emoções, não aprofundo muito, e da inteligência emocional, e muitas vezes fazem-me esta questão. Ou seja, eu para ser inteligentemente emocional, isso tem uma correlação direta com a minha capacidade racional. Ou seja, se eu for mais racional, não é? Se a minha predominância for mais racional, mais mental, é-me mais fácil ser mais inteligente emocionalmente. Ou, se eu for, lá está, mais emocional, eu consigo desenvolver, porque conheço melhor as emoções, eventualmente, não é? Ou sinto-as de uma forma mais intensa do que alguém mental, é mais fácil a mim desenvolver o outro lado da parte mental e a inteligência emocional. Como é que tu vês isto? Ou, mais uma vez, é ovo-galinha? Sim, e eu vou ser mais chato, sabes que eu adoro definições. Porque, não, acontece imenso. Tu estás a falar sobre um conceito e outra pessoa sobre outro, estão a debater. Não, vamos expor. Eu gosto de dizer assim, eu acho que as pessoas mais racionais são mais emocionalmente inteligentes. E tu dirias, não, eu acho que são as pessoas mais emocionais. Mas o que é que significa para ti ser emocional? Isso. Então, acho que primeiro temos que responder a esta questão. Isso, boa. Quando dizes emocional, o que é que estás a pensar? Olha, no meu caso eu considero-me alguém mais emocional. Acho que foi aquilo que me marcou sempre, e eu via-me mais emocional, até porque, e falando em emoções, a raiva foi uma que eu utilizei durante muito tempo, e ainda hoje utilizo, acredito eu, e quero acreditar eu, de uma forma intencionalmente mais inteligente, não é? Ou seja, escolho usar a raiva de forma positiva, mas durante muito tempo eu fui muito enraivecido, e isso dava-me muita intensidade, muita impulsão, não é? Era muito impulsivo, porque sentia e agia logo automaticamente. Não tinha aquele sentir, analisar, decidir o que é que vou fazer e depois agir. Era sinto, bum, reajo, não é? E então, e sempre vi, ou seja, mesmo na minha própria comunicação, sempre foi muito por eu sinto que esta será a melhor forma de eu fazer, e sempre decidi mais baseado, às vezes eu até tinha os factos e dizia, não, mas pá, eu sinto seguias que é a intuição. Aqui. Sim, não é? Portanto, aqui uma série de coisas fizeram-me sempre com que eu me sentisse mais emocional. Curiosamente, e hoje, até quem não me conhece considera-me mais racional. Por exemplo, em contexto de aula, em contexto de palco, eventualmente as pessoas consideram-me mais racional. Porquê? Porque foi um músculo que eu tive que desenvolver. Não é? Mas eu ainda hoje me considero, e acredito que a minha grande força é a minha emoção, a parte emocional. Portanto, isso para dizer que é isso que me faz considerar mais emocional do que racional. Então, na minha perspectiva, estava-te a ouvir e eu acho que tu, então, sempre foste uma pessoa conectada com as tuas emoções, mas que ao início da tua vida, pelo que estás a descrever, tu não só conectavas-te como deixavas dominar pelas emoções. Certo. E tu parece que tu foste utilizando mais a tua parte lógica ao longo deste tempo. Tu deste um exemplo que foi, eu antes sentia e reagia, tu agora consegues, tu paras, analisas, vês se é este caminho ou não. Há pouco antes de começar o que é que ganho, o que é que eu perco, não é? Pá, espera aí, se eu fizer isto, o que é que eu vou ganhar? Se eu fizer isto, o que é que eu perco? Ok, então, mas eu assumo esta perda, então faço. Há pouco também estávamos a falar antes de começar o episódio de tu cada vez mais és convicto dos teus valores, ou seja, quando
Isso tudo, podíamos dizer, é uma parte mais deliberativa. Então tu tens ao longo da tua vida, numa primeira análise, parece que estás cada vez a deliberar mais, mas sempre conectado com as tuas emoções. Sim. Então, quando se diz emocional, se for, imagina, uma pessoa emocional é uma pessoa que está mergulhada, está sempre conectada com as suas emoções. Depende. Se esse mergulhar for deixar de ser inundado pelas emoções, pode não ser tão bom. E eu posso muitas vezes ser mais até preconceituoso e discriminatório, porque eu sinto uma coisa e ajo logo, e não vou refletir no impacto que isso vai ter na pessoa. Certo. Ou não vou refletir se tem a verdade toda, o pressuposto todo por trás. Ou seja, eu estou a assumir uma coisa. Eu gosto muito de um psicólogo que é o Mark Brackett. Mark Brackett, não sei se já ouviste falar. Ele é o fundador e o criador do Centro de Inteligência Emocional da Universidade de Yale. Okay. E o Mark Brackett, ele tem um livro muito bom que é Permission to Feel, Permissão para Sentir. O Mark, ele nice. foi... Gosto do livro. Gosto do nome, aliás. Permission to Feel. Permissão para Sentir. E a história, resumindo, só para fazer essa ponte, o Mark foi vítima de bullying quando era criança, foi abusado pelo tio, então teve também uma experiência difícil. Ele era um mau aluno na escola, tanto que ele depois tirou o doutoramento em Yale, ou seja, mas era um mau aluno na escola. Isto para mostrar que também que a inteligência é discutível, porque ele, como estava inundado por emoções negativas, ele não tinha, digamos, liberdade para pensar, para refletir sobre os assuntos, para se dedicar à escola. Ele estava sempre com estes pensamentos de bullying, de ser abusado, etc. Pronto. E os pais castravam-no. Então o tio era uma pessoa muito interessada nestas matérias, na altura não se falava em inteligência emocional, quando ele era pequeno, mas o tio era professor e ele gostava muito destas matérias, e foi o tio que lhe deu permissão para sentir, digamos, daí o nome. Ok. E é muito isto, ou seja, esta parte de o Mark Brackett fala muito de nós sermos mais cientistas e menos juízes. Mais cientistas e menos juízes. O cientista tenta descobrir o que é que está por trás daquilo. Porque é que será que a pessoa está assim? Será que isto é correto? O que é que está a acontecer? E não tanto juízes. Eu acho que isto é assim e vou assumir isso à partida. Ou seja, podemos contextualizar isso como a utilização da compaixão. Também, é isso. E há uma parte aqui um pouco também, digamos, vamos dizer racional, mas depende da forma como nós vamos definir, porque o nosso primeiro instinto, nós enquanto seres humanos somos primeiro emocionais antes de sermos racionais, sim, é automaticamente sentimos alguma coisa e julgamos. Achamos que aquele pressuposto é verdadeiro, não é? Temos uma crença absoluta, achamos que aquilo é verdadeiro e nem sequer questionamos. E nós permitirmos colocar a dúvida em nós próprios, e isso somos mais compassivos dessa forma, quer dizer que eu tenho que utilizar uma parte mais deliberativa, uma parte mais racional. Certo. Isso para responder que uma pessoa com maior inteligência emocional, eu acho que sim, deve ser uma pessoa mais emocional no sentido de conectada às suas emoções, porque se eu for desconectado às minhas emoções também não me conecto às outras pessoas. Certo. Mas também eu tenho que ter alguma margem cognitiva, porque senão eu apenas sigo os meus sentimentos e isso pode-me causar a ter estes comportamentos mais de juiz e ser menos empático, mais discriminatório. Então acho que é quase uma conjugação dos dois e não mais de um ou do outro. Ou seja, não te consigo responder em termos dicotómicos. Fez sentido aqui? Sim, fez. E agora, isto é uma coisa que me perguntam muitas vezes e que eu próprio às vezes também me questiono. Um emocional, ou alguém com uma característica mais emocional, sente sempre mais do que um racional. Acreditas que é possível alguém mais mental, mais racional, sentir com a mesma, ou treinar-se a sentir com a mesma profundidade que um emocional sente? É possível treinarmos, e há formas de o fazer, nós cada vez conectarmos mais com as nossas emoções, permitir-nos conectar com as mesmas. Existem condições clínicas em que a pessoa é incapaz, por motivos neurofisiológicos, de o fazer, mas se não tiver nenhuma condição clínica é possível haver essa aproximação. No entanto, existem também traços de personalidade, não é? Temperamentos, traços de personalidade, que se calhar nos fazem, por natureza, menos conectado às emoções. Okay. Isto é muito, o que se estuda muito quando se fala desta parte de genética e de treino, fala-se muito no efeito gravitacional. Ou seja, imagina que de 1 a 10, tu és que sendo 1 nada e 10 muito, tu és uma pessoa que se conecta com as emoções nível 8. Vamos assumir que tu és um nível 8, mais perto do muito. E tens uma pessoa nível 2, muito mais distanciada das suas emoções, por N motivos. Essa pessoa nível 2 dificilmente vai estar no 8, como tu estás. Com treino, ela pode aproximar-se cada vez mais do 8. Mas ela tem que ser um esforço muito mais consciente, porque por natureza ela não é um 8. Ou seja, tem que ser em esforço. Tem que ser em esforço e dificilmente ela pode estar no 8, ou pode chegar ao 8, mas constantemente é difícil, porque ela vai ter a tendência de orbitar mais para o seu estado prévio. Há quase, quando se mede otimismo, até traços de otimismo, traços de personalidade, traços de alguma coisa,
parece que existe este efeito gravitacional em que a pessoa pode treinar, mas se deixar de treinar... É sempre puxada para... Então é por isso que, sei lá, aquelas pessoas que tu conheceste em crianças super otimistas, falando do otimismo, essas crianças, em regra, em fase adulta, continuam a ser otimistas, se não aconteceu um evento traumático na sua vida. Sim, a não ser que tenha, exatamente, que tenha e aquelas mais pessimistas, em regra, também são. A pessoa tem que lutar para trabalhar. Então, estou aqui a dar caçadas nisto. Então, sim, é possível, mas não é sem esforço. E manter-se nesse nível de contacto com as suas emoções permanentemente é mais difícil. Agora, por vezes, isto é também importante, existem acontecimentos fortes na vida, até traumáticos, que mudam um pouco isso. Quase que parece que faz aqui um shutdown, um reset, e de repente a pessoa olha para a vida de outra forma. E às vezes essas pessoas, quando apanham, digamos, um trauma emocional nesse sentido, pode quase, digamos, fazer um formato este registro. E a pessoa pode, estava no nível 2 e de repente conecta-se muito mais facilmente no nível 6 ou 7. Ok. Isso pode acontecer. Agora, digamos, em treino é preciso esforço. Pode-se aproximar, mas dificilmente mantém-se no nível que outra pessoa facilmente está. Ok. Olha, como é que eu me posso, eu sendo uma pessoa normal, e havemos ter pessoas que nos vão ver e que nos vão escutar, que eventualmente já se cruzaram com este tema, mas nunca se debruçaram sobre ele, não é? Como é que eu me posso avaliar... Por exemplo, eu antes de ter entrado para esta área do desenvolvimento humano, do autoconhecimento, inteligência emocional, uma vez pensei que a inteligência emocional, nunca, não é? Mas como é que eu, por exemplo, e quem nos está a ouvir agora começa a ouvir e diz assim, e como é que eu me posso avaliar se sou emocionalmente inteligente ou não? Ou melhor ainda, de 0 a 10... Como é que eu me posso avaliar na minha amplitude e colocar-me aqui? Olha, não, estou num 5, olha, estou num 6, ou estou num 1. Estás a fazer boas perguntas, sabes? Eu sou bom nisso, sou bom nisso. Sou bom nisso. Ainda sou, o outro foi bom, o outro entrevista, ainda estás mais... São perguntas difíceis de responder, porque eu adorava, e posso dar uma resposta simples, mas não é verdadeira. Claro. Não é? Eu também gostas da verdade como eu. Há várias formas de o fazer. Nenhuma das formas é totalmente, digamos, real. Por exemplo, uma das formas é chamada uma autoanálise. É? É como tu tens, pode ser um questionário em que tu, self-report, como se diz, né, de autoavaliação. E nessas avaliações podes fazer perguntas como, há vários tipos, porque não há uma pergunta-chave, mas podes fazer coisas como, sei lá, eu consigo lidar bem com as minhas emoções. Eu entendo bem as minhas emoções. Eu tenho um vocabulário emocional grande. E podes avaliar de 1 a 5, de 1 a 7, de 1 a 10 e depois fazer ali uma média. Uma média. Podes fazer isso, ok? E depois podes medir com várias categorias de inteligência emocional. Há várias categorias, dependendo do modelo. Por exemplo, autoconsciência, autorregulação. Por exemplo, autoconsciência. Eu identifico bem as minhas emoções, eu compreendo bem as minhas emoções, eu tenho um bom vocabulário emocional. Depois, autorregulação. Eu lido bem com as minhas emoções em momentos de stress, eu consigo lidar bem com emoções ditas negativas, eu sei utilizar as minhas emoções a meu favor. Relacionamentos interpessoais, eu consigo conectar-me bem com outras pessoas, eu sou empático e podemos fazer isto. Limitação, eu sou observador e o sujeito observado. E nós temos vários pontos cegos. Eu facilmente posso dizer, isto acontece imenso. Eu, assertivo, de 1 a 10, eu sou um 10 ou sou um 9, eu sou muito assertiva. Se calhar outra pessoa acha que eu sou agressiva. Exatamente. Eu considero-me bastante assertiva, muito simpaticamente, às vezes, não, tu és uma besta. Isso. E até culturalmente é diferente. Culturalmente a nossa assertividade, por exemplo, sei lá... Mas não acreditas também, e vamos só fazer aqui um pequeno parênteses, não acreditas também, e eu... nestas coisas gosto, não é ser polémico, mas gosto de ser, lá está, direto, eu gosto disso, de pôr o dedo lá na ferida. Porque há muitas pessoas que confundem, lá está, a assertividade com a agressividade, porque a sociedade, de alguma forma, permeia a fofice, permeia... Por exemplo... Ok, o ser politicamente correto. Exatamente, dar um feedback... sei lá. Sanduíche. E eu, na nossa certificação, mais uma vez, há lá uma altura em que eles têm que se avaliar. E eu digo, quando fores avaliar, ser direto. Não digas, olha, podias ter feito melhor e depois metes um pisca, tipo um smiley, a dizer, olha, podias ter feito melhor, tipo, que é para suavizar. Não. Porque é que não havemos de ser diretos? E eu defendo muito isso, até no meu contexto e na minha experiência de vida, não é? Porque eu acho que não há nada mais assertivo, mais direto, mais cru, mais cruel do que a vida. A vida, quando tem que... eu ainda
este fim de semana passado, estava em casa, fui à minha barbeira, chego ao carro, abro o meu direto, para ver se tinha ali mensagens. Epá, e vejo uma marcação numa mensagem de uma aluna minha do Brasil com um post a dizer que um outro aluno meu tinha morrido. Eu, o Marcos? Pô, o Marcos é um gajo novo, 30 e tal anos. Pá, era aqueles gajos, estás a ver? Aquele gajo que está sempre a rir. Sempre a rir. Então, pá, daquelas mortes que é no sítio errado, à hora errada. Pá, o Marcos foi ter com uns amigos dele que já não via há uma quantidade de tempo, num barzinho de rua, numa cidadezinha perto de Salvador. Pá, vem um carro, um casal, os dois embriagados, ela a conduzir sem carta, morte imediata. Sobem passeio, atropelam, morte imediata. Ele, segundos antes ou minutos antes, ele tinha uns stories no Instagram, nesse bar, com os amigos, o jiu-jitsu e não sei o quê. Pá, eu estou arrepiado. A vida é direta, verdadeira, assertiva, crua e cruel. A vida não chegou ali e disse: oh Marcos, olha, não leva mal, mas é assim, o Criador quer chamá-lo de volta, está bem? Portanto, vamos pôr aqui um carrito, pá, vai doer aqui, isto vai magoar pessoas à sua volta, mas olha, não. Então, epá, eu acho que nós, cada vez mais, eu acho que isto foi, e não te falava disto, e alguém diz, mas isso é a idade. Não, eu acho que é a consciência. Trouxe-me, não... Epá, sermos diretos. Só que a sociedade vai dizer, lá está, tu és agressivo. É a mesma coisa como o Cristiano Ronaldo e Mourinho. Mourinho houve ali uma altura que ele depois perdeu-se, não é? Mas quando ele, não, eu sou um gajo muito bom. Não, é arrogante. Não, ele é consciente daquilo que é, não é? Então eu acredito cada vez mais, epá, que nós devemos ser assertivos até connosco próprios. Sim, o problema, o assertivo e o agressivo difere aqui numa coisa que é o assertivo, tu defendes a tua visão enquanto, isso é o pressuposto da assertividade, enquanto respeitas a visão do outro. Isso. O agressivo é... Queres impor. Tu apenas colocas o teu, ou seja, tu tens uma visão sobre o mundo e tu impões. Daí, impões, dominas, superpões, temos verbais e não verbais. E isso transparece para a agressividade. Okay. E às vezes a pessoa quando sente não está a esse respeito, e depois claro que isso é subjetivo, o respeito. Tanto que hoje em dia a gente sabe na sociedade, qualquer coisa, estou a generalizar, quase que fazemos, estamos a desrespeitar de alguma forma alguma coisa, sim. Quase que temos de ter cuidado com tudo e mais alguma coisa. Então isto também é uma área subjetiva e o feedback é difícil. Tu sabes que, não sei se sabias isto, é muito giro, houve um estudo que perguntaram, fizeram só isto, punham participantes naquelas máquinas de ressonância magnética funcional para ver a atividade cerebral e o investigador dizia o seguinte: olha, posso-lhe só dar um conselho, ou posso só dizer uma coisa, as regiões associadas à percepção da ameaça iluminavam. Cada vez que, só de ouvir a palavra de, tipo, okay, ele vai dizer... posso dar um conselho, é por isso que as avaliações de desempenho é das coisas mais duras nas empresas, quem dá e quem recebe, e isto é muito, por exemplo, falar em público é a mesma coisa, é tudo a mesma base, é o medo do julgamento, da avaliação, da minha autoimagem ser afetada, ser prejudicada. Então, para o nosso... Tu entras em modo de defesa automaticamente. Porque para o nosso cérebro, o teu autoconceito é a tua integridade física. Ou seja, eu quando digo, Jorge, isso não fizeste... lá atrás, quando a gente saía há 300 mil anos e vias um arbusto, pode estar uma fera ali, não é? Então estavas sempre em alerta, qualquer coisa, ataque. Isso. Então tu tens não só o teu físico, em que está um predador à tua frente, tu percepcionas a ameaça, como a ameaça ao teu autoconceito, à tua representação de quem tu és. É por isso, de repente, quando vais dar um feedback duro, eu sinto-me atacado, eu tenho a percepção de ameaça, eu fecho-me, eu defendo-me, eu fico desconfortável. É por isso que às vezes no feedback, depois por vezes até deixamos de ouvir. Então concordo contigo, temos de ser assertivos, mas também entendo porque é que há esta resistência. Porque naturalmente eu sinto-me ameaçado e eu quero, tanto que há a técnica da sanduíche, já ouviste falar, sim, né? Sim, é, tipo, é o bom, o mau e o bom, tem que acabar com o bom. Sim. E mesmo em consultório clínico, por exemplo, uma das coisas que se faz é, tu não podes deixar o paciente sair num estado emocional supostamente mais negativo. Então mesmo há uma parte que a pessoa seja mais assertiva, tu tens que ter em conta que a pessoa tem que sair de lá bem. Sim. Então isto tudo anda a orbitar à volta disso, não é? E cada vez mais, como disseste bem, a sociedade transmite mais isso, às vezes é um termo de exagero em que a pessoa já não consegue sequer comunicar nada. Eu agora estava a ouvir e pensava aqui, lá está, eu sou bastante assertivo e provavelmente uma das coisas que também transmite às vezes a agressividade é a intensidade com que eu
coloco na assertividade. Até como sou, lá está, alguém que eu me considero mais emocional, mais intenso, eu às vezes acabo por ser intenso na assertividade. Enquanto que se calhar uma pessoa mais racional, não é? Que está a viver menos a situação, não é? Consegue ter, se calhar, uma assertividade mais. Enquanto que eu, se calhar, vou ser mais intenso e mais. Ligas ali o botão do volume. Embora seja uma coisa que eu hoje treine e que tenha consciência disso, até porque eu tenho a consciência do meu não verbal, que às vezes é intenso e que às vezes pode transmitir uma imagem que não é. E já me aconteceu, por exemplo, em contexto de análise, eu estar a analisar uma situação, eu faço muito isto. Não é? Faço isto assim, e isto para quem está a ver, isto é nojo, não é? Portanto, eu estou numa ou raiva, ou sim, pá, sim, sim, não é? sim, sim. E para quem está a ouvir, é tipo quando a gente franze os olhos, tipo cerra os olhos, mas isto para mim é tipo foco, é tipo estou focado, não é? Porque estou mesmo como isto, não é? Às vezes eu faço isto, não é? Pode dar. Então, eu acredito também que, e queria ouvir aqui a tua percepção, que, e ligando de novo com o tema de como é que nós nos reconhecemos, somos mais, que tem muito a ver com o teu autoconhecimento. Lá está. Porque é que eu nunca tinha parado para pensar nisso? Porque eu não tinha autoconsciência, eu não tinha autoconhecimento, eu era aquilo que eu era. Não, eu sou assim, não é? Eu sabia que havia certas pessoas que diziam, pá, que tinham medo, e eu lembro-me, ainda quando eu estava na indústria, de uma vez me terem dito, pá, aqui toda a gente tem medo de ti. Tem medo. Pois, tu és um gajo intenso, és bruto, és isto, és aquilo. Eu não, eu sou assim, pá, sou assim, querem, não querem, pá, gostam, não é? Agora, acho que quando ganhas, acredito mesmo, quando tu ganhas consciência sobre ti, lá está, do impacto que isso tem nos outros, e do impacto que também tem em ti, não é? E da consequência que isso vai ter em ti, tu começas a ganhar a consciência. E quando juntas conhecimento à consciência, é aqui que, na minha percepção, começas a ter o autoconhecimento e começas a desenvolver e a trabalhar mais o músculo, porque ao fim e ao cabo é como se fosse um músculo, não é? Sim. E isso é uma interação, ou seja, a forma como tu és, tu tens esses padrões com outras pessoas, mas a própria pessoa também tem uma consciência do comportamento que tu tens e de quem ela é. Por exemplo, eu vi uma vez um vídeo que era alguém a dizer, chegar ao pé de alguém e diz o seguinte, imagina, eu digo-te assim, odeio o teu cabelo azul. E tu não tens cabelo azul, tu ficas assim, ok, ele está mal informado, ele não está a ver bem, não percebi o que é que ele disse. Ou é daltónico. Ou seja, mas se eu disser assim, eu acho que és uma besta, e de repente tu reages mal, ou acho que tu és arrogante, ou acho que tu és um mau profissional. A forma como tu reages tem muito a ver com as tuas inseguranças e a percepção que tens de ti. Isso. Se tu achas que és um bom profissional, é a mesma coisa, eu não tenho cabelo azul, ó, eu não sou mau profissional, então aquilo não te vai afetar. Então não é só o que a pessoa diz, mas também a percepção e o conhecimento que tens de ti e a segurança que tens. Certo. Então isto também é importante nós termos em conta. Então podes, digamos, ter um comportamento mais intenso ou bruto à luz de terceiros, mas também depende sempre do conhecimento que a pessoa tem de si. E isso faz a ponte para a segunda forma, estavas a dizer, de analisar se nós somos ou não emocionalmente inteligentes, que é a primeira é autorrelate, eu sou isto ou sou aquilo. A segunda é a chamada 360, que se faz muito em empresa. Pedires às pessoas à tua volta como é que elas te veem. Tu chegares à Mónica, chegares ao Pedro, chegares a mim, chegares às pessoas à tua volta, e se tu de repente achas que tu és assertivo de 1 a 10, vamos pôr um 5, vamos colocar aqui sim, e as pessoas acham que tu és assertivo e és agressivo, ou tu achas que és empático e as pessoas acham que tu não és empático, e estamos a falar de várias pessoas, de vários contextos, é uma oportunidade de tu treinares esse gap. Que é o tal olho, que é o tal ponto cego. É isso mesmo, ou seja, as pessoas são o nosso espelho. Então, embora nós sejamos quem somos, temos a nossa identidade, também temos que ver o impacto que temos em terceiros. E se está um padrão forte nas outras pessoas, então eu percebo que há aqui um gap e eu tenho que trabalhar nesse gap. Certo. É uma forma também de nós avaliarmos a nossa inteligência emocional. E para mim um pouco das melhores, porque eu avalio-me a mim próprio e comparo com a avaliação das pessoas à minha volta. Certo. Percebes? E a terceira é mais de campo, que é, tu podes ter uma imagem de mim. Ok, vamos supor que tu avalias em termos empáticos 1 a 10, um 10. Eu avalio um 10. Será que eu sou mesmo empático nível 10? Olha, basófio. Agora, como é que eu ajo no dia-a-dia? No dia-a-dia, em diferentes contextos, com diferentes pessoas, com as pessoas que eu percepciono. Sim, porque tu podes ser muito empático com alguém e totalmente
o oposto com outra pessoa, ou num contexto és e noutro contexto não és, não é? É como estavas a dizer há pouco a apresentar, e eu respeito e penso mesmo de ti, que acho que eu sou uma pessoa congruente com o que digo, o que faço. Eu ontem estava a dar uma aula, numa pós-graduação, e uma das alunas estava a dizer que uma vez acabou uma formação com o formador, que ela diz que conhecer as pessoas que admiramos por vezes pode ser mau, porque leva à desilusão, e ela deu um exemplo de uma formação de que a pessoa estava sempre feliz, a rir e super prestável, acabou a formação. Tipo, fechou. Ela disse que até ia se aproximar, e aproximou-se da pessoa, ia fazer uma pergunta, a pessoa fechou a cara, disse, acabou a formação, não há mais. Uma coisa tipo completamente. Então é um pouco isso, ou seja, se eu estiver a avaliar a pessoa em palco, em formação, dava um nível 10 de empatia, vamos expor, e a pessoa pode-se avaliar, mas e tu no teu dia-a-dia? E para mim esta é a maior forma de nós avaliarmos a nossa inteligência emocional. É como é que nós nos comportamos no dia-a-dia. Aquela tríade que estavas a dizer, o comportamento é a parte visível, não é? Sim. O que é que nós fazemos? E logicamente nós quando estamos cansados, com sono, com fome, vai agir de uma forma diferente, claro. Por isso não podemos só analisar nesse contexto, mas em vários contextos. Qual é o padrão que tu reages? Eu acho que para mim é a melhor análise que nós podemos fazer. Olha, pegando neste tema, existem à nossa volta pessoas que nós consideramos emocionalmente inteligentes e que eventualmente, lá está, a forma de lidarmos com elas, se calhar o papel que elas têm na nossa vida, a importância que nós lhe damos, o relevo que nós lhe damos sobre opiniões, sobre seja aquilo que for, é de uma determinada forma. Mas também, às vezes, nós cruzamos com pessoas inteligentes ou emocionalmente inteligentes de uma forma deficitária. Para ser simpático aqui, não é? Para não ser muito assertivo. Com uma baixa inteligência. Com baixa inteligência emocional. A lack of. Como é que nós podemos, sei lá, analisar, lidar... Identificar essas pessoas. Estávamos a falar antes de começarmos aqui. Eu estava-te a partilhar, a confidenciar, que na minha... pouco mais de uma década, só para parecer que é muito, daquilo que eu faço. Eu já vou em quase 2 décadas. Basófia agora aqui. Basófia. Tens mais uma década de idade em cima também. Não te esqueças. Houve 3 pessoas, 3 situações que eu identifiquei que me criou mais choque e que revela para mim alguns pontos de uma baixa inteligência emocional. 3 situações. Eu também estava-te a ouvir e depois eu é 3 também. E queria fazer aqui uma troca de cromos, ou seja, e logicamente estamos sempre a analisar aqueles comportamentos em contextos específicos, ok? Mas com base nisso, eu vou falar de uma situação e que vai buscar a última cena que tu disseste, desta parte do ser assertivo e da sociedade cada vez querer mais, digamos, estar tudo bem e não falar destas coisas desconfortáveis. Eu noto, não sei se notas também isso, vou generalizar a propósito, aquelas pessoas que cada vez mais tentam se pôr no espectro apenas das emoções positivas, em que estão sempre a enviar amor e corações e paz e amor constantemente, ok? Só isso. São pessoas que eu identifico, pelo menos na minha experiência, e há alguma literatura já sobre isso, que é uma forma de defesa, uma forma de fuga às emoções desconfortáveis. Concordo totalmente. Porque também tu, quanto mais te apenas expões nesse mundo, tu não te expões ao outro mundo, das emoções desconfortáveis. Concordo? Totalmente. E depois essas pessoas não sabem, nesses momentos, o que fazer. Eu vou-te contar uma história que aconteceu, e foi recente, que foi a última pessoa que eu tive, estas 3 situações que me aconteceu, nesta década, uma foi recentemente, em que a pessoa convidou-me para um evento, eu aceitei, e cada vez sou mais restrito, é como tu, nas palestras que aceito, por causa da agenda e para ter o tempo de família, aceitei, preparei a palestra, por vezes temos aquelas palestras padronizadas, sim, mas outras e era uma situação diferente, eu preparei horas, não era remunerado, era aqueles convites que tu aceitas pontualmente, ok, geralmente nós cobramos, não é? Sim. E a pessoa começou-me a comunicar e era sempre assim, todas as mensagens, amor, não sei o quê, o universo, era sempre um texto gigante, sempre à volta disso, ok, tudo bem. Entretanto a pessoa comunicava por vários canais, imagina, podia para mim, para os vários palestrantes, no Telegram, ia falar no Instagram pessoalmente, nas inúmeras mensagens, enviar mensagens por e-mail, e depois no meio dessas mensagens eram mensagens genéricas sobre tudo, e depois de repente no meio um pedido qualquer para a palestra. Tanto que estamos a falar de assertividade, dei-lhe um feedback, é dizer mesmo que
para ela tentar utilizar um canal de comunicação para pedir as coisas que eu estava um pouco perdido, estava mesmo no meio do trabalho, estava um pouco perdido, não sabia mesmo o que ela pedia, e ela, muito obrigado pelo feedback, etc. Tudo bem, até aí. Entretanto, o que é que aconteceu? Antes da palestra, no dia antes da palestra, a Sara, que é a minha esposa, adoeceu. Então ela estava doente, os meus sogros não conseguiam ficar com o Pedro, não estavam cá, o meu Pedro é o meu filho de 2 anos, então eu enviei mensagem a dizer que não podia, infelizmente, ir à palestra para ilustrar, porque a minha esposa está doente, não vou, logicamente, deixá-la assim e ao meu miúdo sem ninguém. Tudo bem, ela respondeu, passado 3 semanas, isto foi fim de ano, a dizer, não vi a mensagem, entretanto, mensagem a dizer o seguinte: vejo que não estás a responder às mensagens, fazes muito bem. E depois pescou o olho, fez assim uma coisa a pescar. Aquilo que estávamos a falar que é do... Que é quase, e quase parecia ali, parecia ou não passiva ou agressiva a comunicação, mas eu não sabia que só tivesse a experiência. Depois pescou o olho, fazes bem não responder às mensagens que eu te envio. Eu não percebi que eu respondi sempre a tudo. E depois disse-me, e tal, vê lá se arranjei um dia para uma live até ao fim do ano, às 9 horas. E eu já não tinha agenda nenhuma, era impossível. E depois ia de férias uma semana e aí ia ficar mesmo off. E eu respondi-lhe a dizer o seguinte: olha, desculpa, mas eu não vejo... no WhatsApp, não recebi já as mensagens no WhatsApp. E eu mando-lhe a dizer o seguinte: eu não vejo aqui mensagens no WhatsApp, podes-me dizer para que número é que enviaste só para confirmar? E depois a seguir disse-lhe, olha, infelizmente não consigo até ao fim do ano já, não tenho, para o ano a gente marca em janeiro, mas já não consigo mesmo. Responde-me ela a seguir: muito bom. Ou seja, tu quando vês um descontexto entre o tom da mensagem, que a minha mensagem é de preocupação e assertiva, ou seja, não consigo, onde é que mandaste as mensagens? Ela, muito bom. E depois, ler as mensagens, consegues, responder é que está quieto. Do nada. E depois ainda fez outra coisa que foi, vê lá se afagei um dia, eu estive a prometer às pessoas que tu conseguias, não vais fazer uma desfeita dessas. E depois, ou seja, a reagir muito assim, o passivo-agressivo. E o que é que aconteceu? Depois eu respondi-lhe de forma muito assertiva, estávamos a falar da assertividade. Não fui arrogante, tive cuidado na forma como escrevi, a dizer, olha, eu não encontrei aqui mensagem nenhuma, não gosto de uma comunicação passiva-agressiva, acho que não se justifica. E depois também acho que não é correto induzir emoções de culpa na pessoa, porque tu quando dizes a alguém que não consegues e a pessoa devolve-te a dizer assim, mas eu prometi a todas as pessoas que tu ias. Sim, mas foste tu, não tem nada a ver com isso. Sim, e só estás a induzir culpa. E eu disse-lhe, não é correto, disse o que é que isso faz sentido, fui assertivo, mas fui empático. Responde-me lá a seguir. E com base naquilo que estavas a dizer, porque é algo que é no teu campo, não é? Sim, e eu estudei isso e analiso, ou seja, a primeira vez podia não ser passivo-agressiva, a segunda comunicação foi de certeza. E eu expliquei-lhe porquê, mas não fui arrogante, li a mensagem 3 ou 4 vezes. E ela responde-me a dizer o seguinte: eu não sou uma pessoa dessas, os meus amigos que me conhecem sabem que eu não sou assim, ou seja, uma coisa bem descontextuada, eu estava a falar de comportamentos e não de identidade, é tal coisa, a partir deste momento não troco mais comunicações contigo. Boa, fixe. Não, mas o que eu quero mostrar é o que estavas a dizer, que quando nós estamos, eu tenho identificado esse padrão, nunca tive uma situação dessas nesse sentido, mas note que se nós estamos sempre neste espectro, e depois era o mesmo, amor, luz, gratidão, universo, etc., eu escondo-me nisso para parecer que sou uma pessoa que dá-se bem com tudo, mas a realidade é que, como esta pessoa não está exposta a situações, não consegue ter uma conversa assertiva, que tem emoções desconfortáveis, claro, tem emoções desconfortáveis, o que é que acontece? Eu torno mais passivo-agressivo como ela foi, ela não quis me dizer diretamente uma coisa do género, não, eu estou a enviar mensagem, não, eu sou passivo-agressivo a ver se coisa, e ao mesmo tempo, quando a pessoa direciona o foco e dizer, olha, eu estou-te a ver, estás a ser passivo-agressiva, é um padrão que uma pessoa faz. E eu mandei-lhe uma mensagem a dizer que eu não sei como é que ela é, não conheço a identidade dela, estava a falar de comportamentos, e ela não me respondeu mais. Ou seja, eu queria resolver a coisa bem depois. Então, a resposta é um dos padrões que eu noto de baixa inteligência emocional. Que é quando as pessoas apenas querem se colocar na esfera das emoções positivas e evitam tudo aquilo que seja desconfortável. Certo. E isso faz até algum sentido, não é? Ou seja, se tu desenvolves e vamos... Eu gosto de cada vez mais, e ainda hoje falava isso com o meu PT, com o Samuel... que o treino físico ensina-nos muita coisa sobre a vida, sobre resistência à dor, sobre superar limites, sobre consistência, sobre disciplina, e também te ensina que, lá está, aquilo que tu trabalhas cresce, não é? Eu há um ano e pouco atrás, eu tinha menos 14 kg de massa muscular do que tenho agora, não é? Cresci num ano e qualquer coisa 14 kg. E uma coisa que eu fui tendo e que hoje já está mais equilibrado, eu tinha uma descompensação gigante entre o meu lado direito e o meu lado esquerdo. De força. Bíceps esquerdo, bíceps direito, tríceps esquerdo, tríceps direito, perna, costas, tudo. Dorsal, tudo. Porquê?
porque o meu lado predominante eu sou direito, não é? Eu sou destro, então utilizo muito mais a mão direita, uso muito mais a perna direita do que a perna esquerda e do que, não é? E depois até podíamos ligar isto aqui com uma parte mais espiritual, não sei o quê, mas já não vou por aí. Mas lá está, se eu trabalho o músculo direito, que é as emoções, alegria, amor, mas não lido, ou seja, não trabalho raiva, ódio, frustração, desilusão, culpa, tristeza, eu quando sinto aquilo, não sabe, é isso mesmo, não estás tão preparado. Não tenho força, não é? Não tenho a força emocional para dizer, não, espera aí, de facto, e fazeres uma análise, olha, como é que eu posso agir? Não, eu estou com raiva, de facto, mas, não, deixa, lá está, como é que a outra pessoa, como é que ela me quis dizer isto? Porque é que ela fez? Porque é que não fez? Será que fui eu? Será que estou a ler mal? Será que estou a interpretar mal? Não é? E na tua metáfora, gostei, além de não sabes reagir tão bem, como tu disseste, não tens tanta força. Então, o peso que tu pegas, que antes pegavas na esquerda, os 5 kg, pareciam 10. Então, aquela comunicação assertiva parece agressiva. E tu refugias-te nesse lado direito. E é isso mesmo. E esse é um padrão, esta assimetria de eu quero estar sempre a sentir-me bem, eu quero estar sempre feliz. E tudo o que vem desconfortável, eu tenho que comunicar, como foi este caso, alguma coisa desconfortável, mas não quero entrar nessa comunicação. Então eu torno passivo-agressivo, que é pior. Ou então eu fujo quando a pessoa me confronta. E isso não é sendo pessoalmente inteligente. E tu, experiências de... Olha, eu acho que isto tem muito a ver com... acho que idade, não é? Portanto, eu entrei aqui numa nova década, a década dos 50... da meia. Da meia, exatamente. Eu quero viver até aos 100, não é? Portanto, e estávamos a falar aqui em off, para mim, neste momento, a minha prioridade é o pilar físico, pilar de saúde, onde eu não abro mão do meu exercício físico, não abro mão de uma alimentação cuidada, e tu até me desafiaste aí, ainda vais ser cá vegetariano como amigo, não é? E eu já fui durante 7 anos e não ponho que algum dia venha ou volte a ser. Mas a idade, e mais uma vez, eu cada vez mais torno-me... Eu acredito que até aos meus 33, 34, 35 anos eu fui muito de agir. Ou seja, eu não pensava, não é? Eu decidia, sei lá, baseado em intuição. Olha, será que é esquerda, direita? É direita, pronto. Não ia ver, para aí, direita, onde é que isto pode me levar? Qual é o resultado? Esquerda, tal... Não, era, ok. Não é? E eu fui desenvolvendo cada vez mais, por estar nesta área também, a minha parte racional. E curiosamente, eu hoje, há coisas que e isto para contextualizar, que fiz uma análise, o que é que eu queria melhorar durante esta década, não é? E eu considero-me alguém impaciente, por natureza. Não sou daquelas pessoas que têm muita paciência. Isso é o lado da Mónica, não é? A Mónica que é a Miss Paciência. Mas curiosamente, eu no último ano... E reconheço, e já ouvi este feedback, lá está, de várias pessoas à minha volta, e olha, sinto até a tua forma de comunicar, a tua forma de estar, sinto mais calmo, sinto mais em paz. Tanto que outro dia fizeram aquela questão no Instagram, qual era o meu objetivo para 2024. Eu disse paz, mas paz não significa ausência de guerra. Isso mesmo. Não significa ausência de luta, não significa ausência de nada, significa é que tu ages em paz perante isso. Perante estas situações, permaneces em paz. Agora, eu digo isto muitas vezes à Mónica, porque ela diz, mas tu não sei o que continuas impaciente. Digo, não, olha, e até faço essa autoanálise, eu hoje sou mais paciente com coisas que eu não era, mas mais impaciente ainda com outras coisas. Por exemplo, e nós estamos a falar aqui quase que alocas os recursos para um lado, mas depois quando os outros surgem... Porque digo, ok, vale a pena ser paciente com isto. Não vale a pena. Não vale a pena. Por exemplo, falávamos aqui em off de valores e de uma situação específica. Sim. Eu hoje, cada vez mais, olho para quem tenho à minha volta, não é? E quem eu quero ter mais próximo, e eu uso ali quase que a bitola ou quase um filtro pelos valores. E quando há determinados valores, e nomeadamente um deles é a verdade, não é? Outro é a congruência, e outro é a integridade, e outro é a genuinidade, que são valores que eu faço por viver cada vez mais. Mas quando eles são postos em causa e quando são violados, lá está. Eu, se calhar, há uns tempos tinha a paciência a dizer, também é humano, se calhar falhou. Hoje, cada vez mais, eu
sigo essa regra de valores, porque lá está, e tenho esta situação com a vida, porque eu gosto muito de dar este exemplo, não é? No dia 14 de junho de 2003, quando eu chego às urgências, e a médica do lado de lá me diz, olha, a sua filha tem uma alteração muito grande nos rins, cancro. Tu não podes dizer à vida, olha, pode-me dizer isso mais tarde. Epá, a miúda tem 5 anos, pá, diga-me lá isso quando ela tiver 25. Ou então, olha, espero que eu morra e depois traga-lhe isto. Pode ser ouvida. E ele diz, sim, senhor, há coisas que a vida não tem compaixão contigo, não tem paciência contigo. É aquilo que é. Portanto, eu cada vez mais faço, lá está, por ser paciente com aquilo que eu acredito que é importante, o que não quer dizer que alguém tem uma falha comigo e eu corto. Não é isso. Não é isso. Eu analiso, relevo. Agora tenho a regra e em valores, só se for uma coisa muito grave, eu corto logo à primeira. Agora não, eu normalmente dou regra número 1. Ok, falhou, vamos. Falha segunda vez. Ok, pode ter acontecido mais uma vez, terceira vez. Já não dou mais hipótese. Por exemplo, a Mónica, não, e tu que estás nesta área, devias... Mas porquê? Porque eu acho que tem muito a ver com tu também, e tu falavas nisso há pouco, tu também teres a consciência de quem tu és e de quem tu queres ser. Eu não quero ser... Eu já houve uma altura que quis ser amado. Pela pouca autoestima que tinha, não é? E então tinha aquela necessidade do amor, da validação, do que as pessoas gostassem de ti. Exatamente, não é? Tinha essa necessidade que as pessoas gostassem de mim. Eu hoje já não estou nem aí, se gostam, se não gostam. Mas curiosamente eu hoje ainda estou mais com os pés assentes, porque isto às vezes pode levar para um ponto de falta de humildade. Sim, não é? Em que tu tipo, sou o maior. Eu já vi isso acontecer. Não, sou o maior. Não, depois, e eu felizmente... Depois desrespeitas as pessoas à tua volta, estás a borrifar isso mesmo. Exatamente, e eu felizmente tive alguém que me mostrou isso e que me lembra sempre de onde eu vim, que foi o meu avô. E há umas semanas atrás eu tatuei-o aqui, já tinha ideia, e pelo aqui, porque o meu avô é alguém que não me deixou nada, bem material nenhum, zero, mas deixou-me princípios, valores e virtudes pelo exemplo de homem que ele foi. Não sabia ler, não sabia escrever, humilde a vida toda, com poucos recursos, mas princípios e valores e virtudes eram um exemplo, não é? E eu hoje, lá está, eu não procuro que gostem de mim, mas há uma coisa que não podem negar, é os resultados que eu tenho, não é? E isso não é porque eu seja, lá está, não é falta de humildade, é porque eu faço por honrar aquilo que eu prego. Outro dia faziam-me essa questão no Instagram, mas tu és mesmo assim, tu fazes tudo aquilo que dizes para os outros tentarem fazer, e eu disse, primeiro, eu não digo para tentarem porque eu não acredito em tentar, eu digo para fazerem. E se eu te fosse dizer que eu fazia tudo, eu estaria a mentir. Porque há dias em que eu falho, como ser humano que sou, e como ser consistente com... dias em que estou mais emocionalmente inteligente e outros que não, e momentos e circunstâncias, há alturas em que eu falho. Agora, e voltando aqui, como é que eu lido com isso? Eu hoje lido de uma forma mais compassiva, mas de uma forma mais assertiva. Curiosamente, se calhar no passado eu era mais impulsivo, hoje sou mais compassivo, mas lá está, 1, 2, 3, acabou. Não dou mais hipótese. 1, 2, 3, acabou. Porquê? Não sei se foi a idade que me dá essa... sei lá, o de não perder tempo. Existe uma... Estava a pensar que estavas a falar... a teoria acho que é da seletividade socioemocional, uma coisa assim. Que a idade se desenvolve, que é como se fôssemos um comboio, a metáfora é essa, e tu ao longo da tua vida, ao início metes a malta toda no comboio, está no telhado de vão, não é? Tipo na Índia, a malta está aí a carregar do outro lado, quanto mais melhor. E depois aos poucos, ao longo da vida, esse comboio, que é o teu comboio, cada vez mais és seletivo nas pessoas que entram em questão do comboio. Mas lá está, mas a sociedade vai dizer que tu és arrogante, a sociedade vai dizer que tu és egoico, a sociedade vai dizer que tu perdeste a humildade, a sociedade vai dizer que tu estás cheio de ti. Sim, mas o que é a sociedade, não é? A sociedade o quê? Há pessoas que sim, outras não. E faz sentido, ou seja, imagina, tu tens essa visão de, por exemplo, à terceira, e se for um choque de valores, não continuas a desenvolver relação com essa pessoa, mas também o teu tempo é limitado.
Tu queres estar com pessoas que te fazem sentir bem, que têm valores e que me aproximados ao acrescentam teu. valor e que eu aprendo e que eu cresço. Porque é que has de querer também passar tempo com pessoas que não fazem? Ou seja, uma coisa é tu perpetuares ressentimento perante essas pessoas, porque é prejudicial para ti. Isso. Outra coisa é tu assertivamente, de forma voluntária, decides fazer isso, porque não queres a pessoa na tua vida e está tudo bem com isso, queres pessoas mais próximas e está tudo bem com isso. Desde que haja respeito e termines o que tens que terminar, está tudo bem. Acho que não precisas estar a arrastar pessoas que são diferentes de ti e que não te acrescentam e que chocam contra os teus valores. Ou seja, não vejo um lado arrogante nisso. Veria, como tu dissesses, se esse distanciamento, que eu já vi isso acontecer, tornasse esse frio, esse estás-te a borrifar, dissesses, estou-me a borrifar. Porque... Não, isso não. Isso hoje até tenho mais cuidado, lá está, porque eu sei que sou impulsivo e sei que às vezes consigo ser duro nas próprias palavras que digo, não é? Estavas a falar da tua paciência e estavas a dizer que a Mónica disse uma coisa e muitas vezes isto acontece e às vezes essa é a dificuldade e a limitação que às vezes nos criamos, que é tu estás mais paciente agora, ou tentas estar mais em paz e dizes, logicamente meio a brincar, ou quando vocês devem, por exemplo, as turras que têm normalmente, que todos nós temos, quando ela diz não estás mais paciente, ou não foste paciente aqui, isto não é um produto. Não é estás ou não estás. Não liga e não desliga. Isto é um contínuo. E eu acredito que tu eras impaciente nível 10. Estamos a falar em níveis. Sim, e agora és nível 11. Ou 11. E agora és um 6 ou um 7. Certo. Mas estás mais paciente. Mas se nós avaliamos ali à luz do produto final da dicotomia, nós vamos sentir frustrados. Certo. Porque começamos a pensar naqueles momentos que não fomos pacientes e achamos que não vale a pena. É porque muitas vezes. Sim. Então nós não podemos avaliar a essa luz. É a luz. Eu li disso. E eu vejo isso por, sei lá, coisas, por exemplo, erros, não é? Erros que eu faço ou erros que os outros fazem. Eu hoje sou muito mais calmo na forma como lido. Antes era impulsivo, não é? Agora, curiosamente, ainda foi quando? Foi a semana passada, já não lembro qual foi a situação. E eu fui, lá está, a Mónica disse uma coisa qualquer e eu... E depois ela disse exatamente, depois, estás a ver? Tu dizes que és paciente. Mas teve a ver, mas depois eu próprio disse, de facto não fez sentido nenhum a forma como eu reagi. E depois eu fui analisar, porque é que eu reagi desta forma? E depois disse, olha, eu reagi desta forma porque já tinhas dito aquilo ali, e eu já tinha feito aquilo ali, e depois estava aqui, estava-me a sentir assim, então, pronto, consegui encontrar o circuito que fez tac, tac, tac. Entendi. Olha, 3 perguntas. Quando a impaciência surge, estás a trabalhar, é uma coisa que estás a trabalhar cada vez mais a paciência. Boa, bora lá. Malta, impaciente, escutem. Não, 3 níveis de experiência para qualquer destes comportamentos que nós queremos desenvolver, para conseguirmos medir. Tu notas que, em regra, a intensidade da paciência é menor? Ou tu notas que cada vez a intensidade da impaciência é maior? Nos momentos que és impaciente, em termos de intensidade, em comparação com os Jorge de há 2 anos, por exemplo. Repete lá de novo. Em termos quando sentes a impaciência... Quando sinto a impaciência. Quando estás impaciente, se tivesses que avaliar de 1 a 10 e fazer uma média do Jorge de hoje em comparação com os Jorge de há 2 anos atrás, achas que hoje a intensidade é menor ou maior? Ou acho que é menor. É menor. É impaciência. Menor. Segundo, em termos de frequência, tu achas que és mais vezes impaciente ou menos vezes impaciente? Menos vezes. Terceira pergunta. Em termos de chamado de recuperação, tempo de recuperação, tu quando estás impaciente hoje consegues de repente voltar, digamos, ao nível de paciência mais rapidamente, fazer essa análise? Sim. Por exemplo, isso aconteceu com a Mónica, não é? Ela vai em diz e passado 3 minutos fiquei com ela e disse, olha, desculpa, não faz sentido o que eu te disse, agora quero que entendas porque é que eu fiz, não sei o que, ou seja, voltei de novo ao registro, sim, muito mais rapidamente. E é assim que nós medimos a evolução comportamental. É através do indicador da intensidade, do indicador da frequência, do indicador do tempo de recuperação de... Estás a ver, Mónica, estou mais paciente, disse aqui o especialista. Toma. É medir os indicadores e conseguimos ver. Não, porque é a mesma coisa quando eu trabalho com alguém para a regulação emocional, para a gestão de stress. E por vezes, Paulo, mas saltou uma tampa na outra vez, isto não está a funcionar. Eu faço as 3 perguntas. E quando nós juntamos, não, realmente são menos intensas em média, são menos frequentes, eu recupero mais rapidamente, estás no bom caminho. Continua. Se não, estiver tudo invertido, daí a minha pergunta, aí ok, alguma coisa não está a funcionar, temos de estar a ver o que é que está a passar. Não é nunca produto final. Certo. E hoje, nos momentos em que eu escolho ser impaciente, e agora estava a analisar aqui, às vezes a impaciência também tem a ver com aceitar algo ou não aceitar algo. Por exemplo, ainda ontem tive uma situação que eu disse à Mónica, não
não vamos aceitar isso. Ou seja, enviaram-me um débito de uma coisa que foi feita há um ano atrás. Pá, e é um débito, uma nota. Pá, e é um valor ridículo. São não é pelo meia dúzia de euros. Sim. Aliás, nem uma mão cheia de euros sem. Eu disse, não vou pagar. Pá, não vou pagar porque, pá, não é pelo valor. Podia ser 5 euros, que é menos, como podia ser 5 mil. 5 mil é lógico, claramente diria que não. Mas é pela situação. Dizer, pá, não. E foi, tipo, até podia dizer, é só meia dúzia de euros paga. Mas não. Mas, e agora olhando, eu se calhar, há 1 ou 2 anos atrás, pagava e ficava com aquilo aqui. Porque se calhar era a necessidade de aceitação. Porque é lógico, quem agora recebe aquilo diz, então, mas este gajo está a pôr em causa que eu fiz aquilo. E eu digo, pá, não me interessa aquilo que tu vais sentir dentro daquilo que é a minha lógica de valores e de integridade. Pá, não me faz sentido. Então, não, ou seja, lá está, eu aí sou impaciente direto, que é, não aceito, vais dizer que não, pá, que neste momento eu não consigo medir se fiz isso não, há um ano atrás, portanto não. Ou seja, a impaciência está lá, mas eu lido com ela de uma forma mais inteligentemente ou mais emocionalmente inteligente do que antes. Antes, se calhar era mais impaciente, impulsivo. Hoje sou mais impaciente, compassivo. Será que isto pode... Sim, porque são emoções diferentes, né? A impaciência é quando tu queres que algo aconteça, quando as coisas não vêm logo, quando as coisas não estão logo. Então tu queres que as coisas venham, tu queres resolver, tu queres que as coisas aconteçam, não é? Tu, por exemplo, queres que a coisa fique resolvida. Estás a ligar para alguém, a pessoa não atende, tu queres que a pessoa atenda. Isto é impaciência. Então tu podes ser impaciente, tu queres as coisas que aconteçam rapidamente, que até é uma emoção que nos pode conduzir para a ação. Exatamente. Não é? Não é? Então eu quero que as coisas aconteçam. E para resultados. Então queres fazer acontecer, mas também saberes lidar quando a coisa não acontece a teu favor. Esse é que é o grande truque. Okay? E depois, logicamente, há aqui, é sempre subjetivo. Até que ponto é que eu aceito quando a coisa não está a acontecer como eu quero, e isso chama-se desistir. E até que ponto é que se eu persistir um pouco mais, o resultado ocorre. Depois muitas variáveis podem acontecer. Mas sim, tu podes ser impaciente e lidar bem com a mesma. Certo. A coisa não te afetar tanto. Certo. Então achas que estou no bom caminho ou não? Estás. Mónica, ele está no bom caminho. Não, mas é sempre... Quando se fala em emoções, isto acontece imenso, que é... Achamos sempre isso. Medimos-nos com base, ainda por cima, nos momentos que acontece em que eu falho aquilo que queria realizar. Então, quando eu sou impaciente e queria ser paciente, quando eu queria estar calmo e fiquei estressado, quando eu queria ser otimista e estou a ter uma visão pessimista, e perdemos a visão macro da coisa. Nós temos de distanciar-nos, não é? Então temos que ver aquilo em perspectiva e analisar à luz destes indicadores. Então, de forma global, como é que eu estou? Estou a caminhar para o bom lado, intensidade, frequência e tempo de recuperação, ou não? Porque, mais uma vez, se eu medir isso em termos de produto, com base no momento que acontece que eu não reagi bem, eu vou-me desmotivar mais facilmente. Certo. E olha, para quem nos está a ouvir e quem nos está a ver, que eventualmente pode estar-se a questionar, ok, identifica-me aqui com algumas coisas, faz muito sentido. Como é que eu melhoro? Como é que eu posso desenvolver a minha inteligência emocional? Primeiro, ler os teus livros. Não é? Sim, portanto, inteligência emocional, uma abordagem prática. E o outro? Gerir emoções, um guia prático. E agora vem mais um, não é? Vem, não posso nem dizer o tema. E ler o Restart do Jorge, quem não leu ainda. Obrigado. Olha, a inteligência emocional é um construto. Não é a palavra, construto. É lá, construto. Um conceito alargado, ou seja, tu queres trabalhar e estás a trabalhar os teus níveis, digamos, de paciência. Há pessoas que podem trabalhar a conexão com as suas emoções, tu trabalhas, já tens isso bem. Há pessoas que podem querer trabalhar mais empatia. Ou seja, temos um espectro muito amplo. É, por isso quando se fala como é que eu treino, a minha pergunta é sempre, o que é que dentro da inteligência emocional tu queres treinar? Uau. Isso é a primeira pergunta, porque é muito alargado. Ok, define o que queres, boa. E agora, como é que tu estás hoje? Porque se eu quero medir aqueles indicadores, eu tenho que ter um ponto de partida. Eu gosto muito de medir as coisas. Eu sei que também há sou mais na parte racional, mas há a parte subjetiva, de como é que eu me sinto, mas há uma parte objetiva. Portanto, se tiver a parte objetiva, não sei se estou ou não a ir bem, não é? Certo. Então, medir qual é o teu ponto atual. E o medir pode ser através do tal autorrelato, pode ser através de
perguntas às pessoas à minha volta, pode ser através de um questionário validado, pode ser o que seja. Certo. Então, primeiro, o que é que eu quero trabalhar dentro deste construto, deste conceito? Segundo, onde é que eu estou hoje? É tipo coaching, o ponto A. Sim. E o ponto B. Estado atual, estado desejado, não é? Eu posso nem pensar no desejado aqui, mas ajuda-me a pensar no desejado, mas pelo menos estado atual. E depois, e uma coisa que tu dizes muito, já ouvi muitas vezes, que é o como é fácil. Há livros. Há vídeos, ao Google, ao ChatGPT. Há tanta coisa que é, imagina, eu quero desenvolver mais a minha empatia, procurar livros sobre isso, vídeos sobre isso, etc. E depois escolher uma estratégia ou mais. Deixa eu só dar aqui um spoiler alert. Comprares o livro só não vai resolver. Encontrares o vídeo só não vai resolver. Leres o livro só não vai resolver. Veres o vídeo só não vai resolver. Tens que aplicar. Aplicar uma vez só não vai resolver. Ir ao restart. Ajuda também. Vamos falar sobre isso. Vou falar sobre isso agora já no fim. Que vem é este próximo passo. E tu vais lá estar também. Não convidaste ainda, mas estive nos outros. Estás convidado. Obrigado. Que são os outros passos. Que eu mesmo estava a dizer que é, ok, eu escolho a estratégia. Eu vejo o vídeo, leio o livro, vou ao restart. E depois o outro passo a seguir é desafios diários, treino diário. É como estás a dizer, é colocar em prática. E é uma coisa que eu também defendo muito, e tu também, que é, eu aprendo esta estratégia e vou aplicar diariamente. E mais um spoiler, dá trabalho, leva tempo e é difícil. Yeah. Porque não é algo que, ali aplico e à primeira, tanã. E se for, imagina, vamos fazer parte estás agora a treinar, não é? Agora, quando digo agora, já há algum tempo, e estavas a falar essa assimetria do direito e do esquerdo. Tu, se hoje pegares num halter de 10 quilos e fizeres movimento de bíceps, é difícil para ti? Não. E de 50? Muito. Se calhar faço para aí uma rep e nem sei se faço. Pronto, então... Mas com 15 já faço 12. Com 15. Ok, então, por exemplo, 50 é muito, mas 20 ou 25 também é difícil. 20, se calhar fazia para aí 4, 5, 6, não sei. Sim. Então é porque ainda não estás preparado para esse peso. Exatamente. Da mesma forma que quando eu comecei a fazer, por exemplo, tríceps era o meu músculo, era o meu pior músculo. Eu comecei a fazer tríceps, eu lembro de fazer aquele tríceps martelo, que é aquele que metes o braço aqui e fazes isto. O tríceps não é aquele dinossauro, o tríceps... Não. É este músculo aqui atrás. E eu comecei a fazer com, ou 3 ou 4 quilos, ouvi aquilo, tremia. E hoje faço com 12. Isso. Não é? Mas lá está, tempo, 1 ano e tal, não sei quantas centenas de repetições desde outubro de 2023 até... Não, 2022 até agora. Isso vai ao enquanto estavas a dizer, que é o estágio de dificuldade é o estágio de necessidade. Gosto disso. O estágio de dificuldade. Vem-me agora. Isso é a história da minha vida. Ou seja, se é difícil é porque necessitas, não estás ainda pronto. Se for fácil, se hoje fizeres com 5 kg o bíceps, já não precisas disso, já estás no patamar. Certo, então quando dizes que alguém vai começar a treinar uma coisa... é um estado de necessidade. Já vou usar isso numa palestra. Usa, é fixe. Mas eu vou dizer que é do Paulinho. Não precisas dizer. E é isso, ou seja, se é difícil é porque eu estou a precisar, eu necessito disto. Se for super fácil é porque já está, se calhar sou mesmo mais empático. Se é muito fácil eu tenho que ficar com as minhas emoções é porque eu já tenho esta parte final mais desenvolvida do que eu estava à espera. Então é isso, se é difícil é bom, quer dizer que eu preciso disto. Eu acho que podemos interpretar dessa forma. Olha, tocaste aí numa coisa que já agora aproveito e vamos explorar aqui, que eu ontem até, foi ontem falava isto numa palestra. Cada vez mais, eu acredito, e aqui de uma forma geral, não é? Cada vez mais o ser humano está menos preparado para lidar com o difícil. Se nós formos há 300 mil anos atrás, não é? Andámos a uga, aquilo era perfeitamente normal, eu ser comido, era normal, não é? Então qualquer coisa que fosse difícil, eu vou lidar com isto. Hoje não. Hoje, como existe tanta facilidade, cada vez mais nós frustramos, desiludimos, desistimos, enraivecemos, culpabilizamos, porque não estamos preparados para lidar com o difícil. Mais uma vez, o meu avô Melo perde pai e mãe com 3 meses, nunca os conhece. Ele nasce em plena pandemia, na gripe espanhola, guerra mundial, Primeira Guerra, é criado por uns avós, vai trabalhar com 6 anos para o campo. Portanto, dificuldade. Nunca soube ler, nunca soube escrever. Nunca ouvi queixar-se de nada.
Nada. Nunca ouvi reclamar de nada. Nada. Porquê? Porque para ele a dificuldade era o normal. Isso. A dificuldade para ele era o normal. Ao tal estágio já estava, aquilo era... Não é? Para ele é difícil, ok, bora lá. Tu hoje vives na era, falei no Restart, acho que há 2 Restarts falei disso, na era do conforto. Isso. E tu falas muito do poder do difícil, não é? Sim, Que tens. sim. Eu falo na era do Que conforto. vai ser o meu próximo livro, revelo já aqui, que é para até criar pressão para eu escrever. Portanto... Estás comprometido já. E não procrastines, que é o Não. Que é o tema do este ano vai sair. E é isso. Em novembro. Era do conforto, que é, tu quanto mais dispões, imagina, tu dormes com almofadas melhor, tu entras no carro e consegues aquecer os bancos e o volante, etc. Tudo aquilo que seja consegues difícil. pôr temperaturas diferentes nos dois lados, não é? E tudo o que seja, hoje em dia, estamos a falar um tema desconfortável, eu ataco, digamos, o emissor dessa mensagem porque eu me sinto desconfortável. Eu não sei se contei esta cena, mas eu estava a ouvir um podcast sobre uns psicólogos que estavam a falar sobre isto há uns meses, numa universidade, a contarem isso, cada vez como é que isto está mais. Então, numa universidade, num campus universitário, nos Estados Unidos, houve um aluno que se suicidou. E suicidou-se, a universidade descobriu, não, a comunidade da escola não, e eles anunciaram isso através da revista. Suicidou-se na universidade? Ou... Não, fora, mas okay. E eles fizeram um comunicado, eles têm um jornal próprio da universidade, semanal, em que fazem várias notícias sobre o campus, o que é que está a acontecer, e lá estava a notícia. Infelizmente, houve a perda, não foi no dia seguinte, é para ir ao funeral, a perda do tal aluno, etc. Sabes o que aconteceu? Eles vão contarem isso. Um grande grupo de estudantes juntou-se e fez uma reclamação junto dos serviços da universidade. Porque não deviam comunicar isso. Porque eles deviam ter informado que nesse jornal iria ser uma notícia com esse tipo de peso, então que não estavam preparados. Então porque aquilo chocou bastante e processaram. Ou seja, eu de repente, vejo bem, como aquilo me faz sentir desconfortável, o anúncio do início, eu ataco. Ou seja, eu não me quero sentir assim. Então eu meto o ónus no meu desconforto em terceiros. Exatamente. A culpa não é minha, a culpa é... Cada vez eu quero estar... Então, como tu dizes, se eu cada vez estou mais no conforto, é a mesma história, como disseste muito bem da metáfora, do lado direito e do lado esquerdo. Se eu cada vez estou só do lado direito e eu nem quero ver o lado esquerdo, quando o lado esquerdo existe, eu vou abaixo. Eu não sei lidar com o mesmo e não sei o que fazer, e de repente são os outros que estão a fazer isto, eu devo então atacar os outros para me sentir melhor. Isto é perigoso, não é? E hoje, e tu vês isso até nos próprios relacionamentos, não é? A taxa de divórcios hoje é elevadíssima. Porquê? Porque as coisas ficam difíceis, e é normal, e tu já viveste momentos difíceis no teu, eu já vivi momentos difíceis no meu, acho que é perfeitamente... Sempre feliz. Sempre. Sara, sempre feliz, nunca houve nada, está tudo... Mas que é perfeitamente normal, e a dificuldade... Lá está, faz crescer, leva o relacionamento para outro nível, não é? Eu tenho muitas conversas desconfortáveis, mais eu do que a Mónica, porque a Mónica é uma querida, mas ela também, quando enche a panela, também pimba. E essas conversas desconfortáveis que nós temos tido fazem-nos crescer, não só no relacionamento, mas também enquanto pessoa dentro do relacionamento. Sabes qual é a variável? Os relacionamentos, logicamente, não são matemáticos, mas já quem estuda, sabes qual é a variável que mais perdiz se alguém se mantém ou não numa relação? Não. É o compromisso com a relação. Sim. E sabes quais são as variáveis que antecedem mais o compromisso? Não. Uma delas é a satisfação com a relação. Então estamos aqui a falar, se eu não me sinto satisfeito, certo, eu tenho mais tendência a deixar, é lógico, mas o não satisfeito é como tu dizes, é desconfortável, não estou a gostar, então deixo. E outra é a qualidade e quantidade das alternativas. Se eu acho que se eu acabar esse relacionamento, tenho ali outras pessoas à minha espera, eu tenho muito mais probabilidade de dar o salto. E é por isso que hoje... A boia de salvação. Se eu achar que ninguém me quer, que não vou estar sozinho, etc., se calhar fico mais. É um pouco triste, mas é uma variável que está, e nós temos que admitir. E se eu vou generalizar, nós homens vamos mais por isso, não é? De ter aquela boia. As mulheres, eu acho que nisso são mais diretas, são mais... quando chega ali àquele ponto, elas não esperam de um segundo recurso. É capaz. E vai ao enquanto estavas a dizer. Então imagina, eu estou desconfortável na relação, é uma das variáveis, não estou satisfeito, e depois, entretanto, ativa-me a segunda variável, que é alternativas, abro o Tinder ou qualquer coisa, tenho alternativas. Então, menos compromisso,
exit da relação e vivemos, claro que há várias variáveis, logicamente antes as pessoas também se mantinham em relacionamentos porque socialmente Não, e os filhos, e a sociedade, e a igreja não pode separar, e não sei socialmente era visto uma pessoa, uma mulher ou um homem divorciado, e muitas vezes ela era dependente dele, também não tinha forma, nós sabemos, há muitas variáveis, mas ao mesmo tempo essa é uma delas, sim. Nós queremos sentir bem, queremos as coisas boas, queremos estar no conforto e tudo o resto não estamos preparados. E a resiliência, e tu falas, a resiliência, para tu seres resiliente, tu tens que enfrentar situações desafiantes. Claro. Não existe resiliência, não existe resiliência num mar de rosas. Certo. É o tal marinheiro, um marinheiro que não navega em águas conturbadas. Nunca fizeram bons marinheiros. É isso mesmo. Então, se nós queremos ser resilientes e conseguir enfrentar a vida, como tu dizes, porque a vida aparece. Nós podemos estar com isto tudo, mas de repente a vida vai estar lá. A vida vai testar. E quando ela testa, não há hipótese. E não há hipótese. Não dá para dizer à vida. Acho que tens que moderar um pouco essas coisas. Olha, dentro deste tema que estamos a falar agora aqui de conforto, e mais uma vez, eu gosto sempre de fazer uma autoanálise. Eu acho que fui alguém, provavelmente tenho aqui uma condição genética, entre aspas, não é? Que me condicionou de alguma forma a eu estar confortável no desconforto. Não é? E o que me fez durante até algum tempo da minha vida procurar o desconforto desnecessário, não é? Eu lembro-me a primeira vez que eu caminhei rumo a Santiago da Compostela, primeiro dia, começo na base dos Pirineus franceses, subo, chego cá acima e a descer para Rochanesvalles e tenho duas opções: descida fácil, descida difícil, barrada sencilla, barrada dura. E o Jorge Coutinho foi por qual? Barrada dura. Barrada dura, claro. Porque diz, não, o fácil é para os outros. Hoje, fácil, teria ido pela fácil. Porquê? Porque o meu objetivo era chegar a Rochanesvalles. Da mesma forma que eu se calhar tive esta condicionante genética e depois o ambiente também, creio que à minha volta, a família, o bairro, ou seja, todos os vários eventos que eu fui vivendo foram-me forjando para eu estar confortável no desconforto. Mas temos pessoas inversas, não é? Que eventualmente têm uma tendência genética mais para conforto, a vida deu-lhes mais conforto e há um momento em que desconforto, não é? Como é que eu, através das emoções, e aqui eu acho que tem muito a ver com a nossa consciência também, não é? Porque eu posso dizer, não, eu quero conforto e faço birra e fico ali, não é? Mas como é que eu posso usar as minhas emoções, se calhar para me treinar, até porque, malta, 2024 vai ser um ano difícil por todas as condicionantes que nós estamos a viver, não é? Nós estamos à beira, eu não gosto de ser aqui Nostradamus, mas podemos estar à beira de um conflito mundial, não é? Com estas duas guerras que temos em curso, pelo menos no momento que estamos a gravar. Então, o desconforto está aí, não é? Como é que eu posso, através das minhas emoções e através da minha inteligência emocional, me treinar ou me condicionar para o desconforto, sendo que o conforto é a minha praia? Olha, eu até digo-te uma coisa, estava a ouvir e estava aqui a pensar, já te faço essa pergunta. Não através das nossas emoções, mas as emoções surgem por alguma coisa, surgem por uma avaliação, uma interpretação de um estímulo. E há uma tendência de nós queremos evitar emoções desconfortáveis. Ou seja, e mesmo tu que gostas de estar no desconforto, ou gostavas de mais estar no desconforto nessa altura, tu poderias estar de alguma forma a evitar sentir-te desconfortável com alguma emoção. A minha pergunta para ti era, porquê é que achas que tinhas, e eu estás mais moderado nisso como dizes, porquê é que achas que tinhas essa necessidade de escolher sempre o difícil? Porque isso mostrava que eu era forte. E porquê é que tinhas mostrado que era forte? Para ser amado pelos outros, para ser aceito, para ser reconhecido, validação externa. Se não fosse chamado e reconhecido. Era porque era fraco e porque não tinha autoestima, não tinha valor, não tinha, sim. Por trás estava essa emoção desconfortável. Paulinho percebe disto, não? Então acho que é um pouco aí. Porque é que eu quero, agora ao contrário, o conforto? Porque é que eu tenho medo? Porque é que eu tenho receio? Uau. Então acho que é virar o processo. Uau. É fazer o que é que me está a impedir de escolher o outro. E acho que isso diz-nos muito sobre nós. Porque como tu dizes, tu tens 100 pessoas, X vão por aqui e Y vão por lá. Porquê? O que é que está... E vai voltar ao teu aspecto inicial deste podcast, que é a emoção vem muitas vezes antes, já influencia o pensamento. Ok? Então a emoção vai me influenciar o pensamento. Então a avaliação que eu fizer, vou ter uma emoção.
Uau. Eu acho que essa acho que é a pergunta. Em vez de eu induzir a emoção, é o contrário. É avaliar porquê. Okay? O que é que me está a fazer optar por aqui? Porque por vezes escudamos-nos em respostas simples e pouco profundas. É tal coisa que tu podias dizer, não, eu gosto do desconforto que eu quero me pôr à prova. E porquê é que queres pôr à prova? É fazer quase a análise de Sócrates, não é? Aprofundar cada vez mais. E porquê é que tu queres o conforto? Porque se calhar eu acho que não sou capaz. Não é? E se não fores capaz, o que é que isso significa? E muitas vezes não vamos dar as mesmas bases. E o que isso significa faz sentir o quê? E ao sentires o quê? O que é que... Pumbas, e o entendimento é meio passo. E tu, se depois desconstruires esse... Imagina, é a tua desconstrução que tens feito. Ok, não tenho valor, não sou amado, é porque sou fraco. E tu já desconstruíste isso. Então, fizeste esse processo ao longo do tempo, mas tu podes acelerar essa curva de aprendizagem, focando nessa base, onde é que isso está, e trabalhar isso diretamente. Então, acho que é um pouco por aqui. Porquê é que eu necessito estar sempre confortável? Não é? Porquê é que eu tenho medo? Okay. E se isso acontecer, o que é que pode acontecer? Quase o pior cenário possível. São reflexões que nós temos de fazer. Por isso é que quando se fala de inteligência emocional é importante conectarmos as nossas emoções, mas é importante utilizar a parte deliberativa, porque senão nós temos apenas, como disseste, ação-reação e nunca entendemos o que é que está aqui no meio. Ou seja, eu arriscava-me a dizer que, e até o próprio nome indica, está lá inteligência, não é? Mas tu ao trabalhares a tua inteligência emocional também acabas por trabalhar a tua parte mental. Sem sombra de dúvida. Desenvolves o teu pensamento, desenvolves a tua parte racional, a tua parte crítica, a tua parte analítica. Porquê? Porque tens que, lá está, é aquilo que eu digo, crescer dói, dá trabalho, é difícil e leva tempo, não é? E tu quando fazes essas perguntas, e lá está, e leva-nos mais uma vez àquilo que eu falava há pouco, nós não estamos habituados a lidar com o difícil. Há perguntas que tu não tens resposta. Eu hoje tenho esta resposta, isso, não é? Isso. Se calhar há 10 anos, olha, e vai fazer agora 10 anos que isso aconteceu, se calhar eu digo, não, porque eu gosto do difícil, ou então dizia, não, porque o fácil é para os fracos. Isso. E tu me disseste, então, e porquê é que achas que é assim? Sei lá, porquê? Não é? Não tinha essa consciência e uma... E eu tenho trabalhado numa fórmula que vou desenvolver no meu novo livro, que tem muito a ver com isso e que é basicamente o princípio para o teu sucesso, sendo que o sucesso é o teu desenvolvimento, a tua autoconsciência, a tua realização. E eu coloco como base consciência e conhecimento. E tem que andar de mão dada. Porquê? Porque muitas vezes eu acredito que houve pessoas que, ao te escutarem aqui, ao escutarem este podcast, ganharam consciência. Caramba, pois é. Mas se não alimentarem essa consciência agora com conhecimento, elas voltam para o mesmo nível da consciência que estavam. Mas se tu também alavancares com conhecimento só e disseres, não, mas está bem, isto até pode fazer algum sentido e eu mantenho-me desta forma. Ou seja, se tu não elevares a tua consciência, se não puseres em causa as tuas verdades, os teus valores, as tuas regras, as tuas crenças e por aí vai, o conhecimento também não te vai levar lá. Então tens que juntar aqui consciência e conhecimento. Vais elevando, somas mais aqui, somas mais aqui. Ou seja, vais elevando de um lado e do outro. Gosto. Digamos, é uma consciência consolidada. Consolidada, exatamente. Não é? Sim, faz sentido. Tens estágios na vida que a pessoa não sabe dar essa resposta e está tudo bem. E por isso é que muitas vezes, por exemplo, pessoas vão a um evento como o meu, Restart, 3 dias, ganham um nível de consciência muito elevado, saem de lá super entusiasmadas, mas depois voltam para a vida. Isso. Voltam para a vida, não continuam a trabalhar o músculo, não é? E voltam para a mesma, ou voltam para pior e dizem, caramba, mas eu já estive ali e agora estou aqui, isso. Então leva-as para mais baixo ainda. Pois leva. Porque o nível de consciência daquilo que pode vir a ser é grande. Isso acontece muito, Sérgio, até nas formações, por vezes quando há formações one shot, que é, chegas lá e apresentas algumas estratégias e mostras às pessoas como é que pode ser feito e as pessoas ficam entusiasmadas, só que depois de repente acontece alguma coisa no seu dia-a-dia que elas não sabem lidar, só que não têm ninguém, alguma forma de ter apoio e de saber como é que eu consigo agora aplicar este conhecimento nesta nova situação. Ainda ficam mais desmoralizadas, porque acham que eu devia agora saber fazer e não consigo. Certo. Então essas pessoas devem passar por esse processo de eu deveria, ou aconteceu isto, ou eu poderia estar ali e não estou. E isso é uma coisa que é muito importante, que é tu quando tens esses eventos 3 dias como o teu, o grande problema é que as pessoas estão e tu falas muito sobre hábitos, não é? Sabes muito mais isso do que eu, elas estão numa situação em que o contexto é completamente diferente. Certo. E de repente vão para os velhos estímulos. É um ambiente protegido, não é? E os velhos estímulos cativam os velhos hábitos. Exatamente. Então se a pessoa não tiver uma forma de
a partir de agora eu vou fazer de forma diferente e tenho isto e isto para fazer dentro deste contexto habitual de estímulos, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Muito bom. Então, olha, aqui um conselho, uma direção para quem nos escuta, para quem nos ouve, além dos teus livros, mas alguém que queira entrar neste processo de autoconhecimento das suas emoções, de saber utilizá-las melhor a seu favor, de saber lê-las melhor, interpretá-las melhor e agir melhor em consonância. Uma direção para que eu possa fazer, além, mais uma vez, os teus 2 livros. Olha, é uma pergunta até que fazem muito, também devem fazer nas redes sociais. Por onde começar? Qual é o livro que eu devo ler? Qual é a melhor forma de... Isso. E a minha resposta é sempre a mesma. Não é a mesma coisa que alguém me perguntar. Qual é a melhor forma de começar a aprender a programar ou a aprender inglês? Tu nem sabes bem, há vários programas, há vários cursos, eu digo há vários sempre, livros. a decisão. Decidir, não é? Decidir iniciar. Decidir, eu acho que abrandar, no sentido de repente tu, ok, agora quero, mas abre múltiplas opções e tenho o paradoxo da escolha e bloqueio. Yeah. Então decidir sim, vou decidir. Hoje sim, e hoje temos isso. Cada vez mais abrandar, começar devagar, não é? O tal primeiro passo, a tal frase, não é? Como é que é? Uma viagem de 1000 milhas começa um primeiro passo, uma coisa assim. Um livro começa pela primeira letra. E é mesmo, ou seja, não é por ser clichê que deixa de ser verdade. Então qualquer coisa, é a primeira coisa que aparecer. Porquê? Porque depois é um novelo de lá. Eu puxo aqui, depois abre outra coisa, depois se desenrola. Se eu conheço outra pessoa e conheço outro livro, começar devagar. Mas começar, eu acho que é dedicar um tempo diário para tal. Como estavas-me a contar, tens o teu 100 dias a fazer aqui várias coisas que eu achei muito interessante. É comprometer-me, imagina. Em vez de pensar naquilo que vou fazer e vou ler, porque fico preso no paradoxo da escolha, não, eu vou dedicar meia hora por dia. Fixe, ok, meia hora. Agora sento-me nesta meia hora. Então, olha, vou começar por esta página. Vou ler este artigo. Vou ver o Instagram do Jorge e não sei o quê. É só meia hora. Sempre focar nisso, eu vou começar a desenvolver. Seja um puzzle mais disperso, ou um puzzle mais que há pessoas que são muito mais, não, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Outras que vão pescando aqui e ali, não interessa. É começar a montar o puzzle. Então acho que é isso, porque não há a melhor forma, não há a melhor solução, o melhor livro, o melhor curso. Okay? Sem ser o Restart 3 dias, de resto, livro de inteligência artificial, não há o melhor para começar, é dedicar, acho que é focar mais no tempo de que vou dedicar do que naquilo que vou fazer. Certo. O tempo, a intenção e a presença, não é? Gostei, olha, adicionaste bem. É isso, a intenção de querer e estar presente. Não é 30 minutos, mas estou em multitasking. Sim, não estou lá. Não é estares com as notificações, não é estares com... Não é 30 minutos e é aquilo. Imerso naquilo. Exatamente. Completamente. Oh, capa. Olha, hoje foi mais do que 30 minutos. Uma horinha e tal aqui, não é? Sem intenção. Paulo, muito obrigado. É um prazer. Por mais este momento. É sempre muito bom estar contigo, escutar-te, ver novas perspectivas. Seguirem o Paulo, qual é o teu melhor... Pode ser o Instagram, Paulo.jmoreira. Paulo.jmoreira. E os teus 2 livros, recorda-nos. Inteligência Emocional, uma abordagem prática, e Gerir Emoções, um guia prático. Ok. Em livrarias, WUC, FNAC, Bertrands e por aí vai. Bem, nós, 2 ou 3 coisas aqui antes de nós fecharmos. Se gostaste deste podcast, partilha. Envia o link, sei lá, nos teus grupos de WhatsApp, por e-mail, aos teus amigos, à tua família. Se tiraste aqui algum valor, partilha. Ou se eventualmente conheces alguém que tu acredites que possa beneficiar com este podcast, com esta conversa, partilha. Agora mais 2 ou 3 coisas. Se estás no YouTube e se ainda não subscreveste o meu canal, subscreve. Se ainda não meteste like neste podcast, coloca like. Se estás no Spotify, a mesma coisa. Se ainda não me segues no Spotify, se não subscreveste ainda, subscreve e avalia. Dá lá aquelas 5 estrelinhas, está bem? Que é para a gente subir lá para cima dentro da nossa área ou do nosso tema, tá? Obrigado por ter estado aí. E na próxima semana estamos de novo com mais um convidado ou mais uma convidada lendária. Até já. Até lá, sê emocionalmente inteligente. Até já. Até já.